Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso curso completo de Geometria Espacial e hoje nós vamos falar do tronco de pirâmide e do tronco de cone. Nós vamos estudar os troncos hoje. Mas para a gente estudar os troncos, antes a gente precisa entender as proporcionalidades que existem dentro do cone e dentro da pirâmide. Então é isso que a gente vai fazer agora, ó gente. Nós vamos estudar as pirâmides, os cones e as suas proporcionalidades. E para a gente entender o que a gente vai fazer agora, pessoal, eu desenhei aqui tanto uma pirâmide como um cone, tá? A minha pirâmide maior vai ter altura Hzão e área da base ABzão, volume Vzão. Da mesma forma, o meu cone maior vai ter altura Hzão, volume Vzão e área da base maior ABzão. Ok, gente? No caso do cone, eu ainda identifiquei o Rzão, que é o raio da base do cone maior, tá, gente? Além disso, eu fiz uma seção transversal, tanto na pirâmide como no cone. E aí a pergunta, professor, o que é seção? Seção para a gente vai ser corte. Seção transversal é um corte horizontal, a uma certa altura da base e paralela à base. Então, ó, quando eu fiz o corte transversal, tanto na pirâmide como no cone, pessoal, eu determinei uma pirâmide menor e um cone menor. Essa pirâmide menor vai ter altura Hzinho, área da base ABzinho. Esse cone menor vai ter altura Hzinho, área da base ABzinho e raio da base Rzinho. Eu fiz questão, pessoal, de colocar as notações, né, as letras que estão representando a altura, área da base, da mesma forma, tanto para o cone como para a pirâmide, porque as relações de proporcionalidade que nós vamos estudar, elas são as mesmas, tá, gente? Só destacando, né, que quando eu formei a pirâmide menor, eu vou representar por Vzinho o volume da pirâmide menor e por Vzinho também o volume do cone menor, tá, gente? Então segue algumas relações de proporcionalidades que a gente precisa entender e a gente não pode esquecer, tá? Eu posso dizer, né, e detalhe importante dessa história toda, turma, eu posso dizer isso porque eu tenho as bases paralelas. Essas construções foram feitas pensando-se nas bases paralelas, tá, gente? Então se liga nisso. Bom, pessoal, as proporcionalidades são as seguintes. A altura do pirâmide ou da pirâmide ou do cone menor está para a altura maior, assim como a área da base menor está para a área da base maior. Poxa, professor, essa proporcionalidade está desproporcional. Por quê? Porque a altura não é distância, gente. Metro, decímetro, centímetro. Mas a área da base não é uma medida de área, metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado? Isso. Então a gente precisa ajustar aqui essa proporcionalidade. Para isso eu vou elevar Hzinho sobre Hzão ao quadrado. Então, qual é a relação que existe entre altura e área da base, tanto para o cone, tanto para a pirâmide quanto para o cone? Hzinho está para Hzão ao quadrado, assim como ABzinho está para ABzão. Essa é a primeira relação. Da mesma forma, eu posso dizer que Hzinho está para Hzão ao cubo. Por que ao cubo, professor? Porque agora eu vou relacionar com o volume, assim como Vzinho está para Vzão. Essas são as duas relações que a gente pode usar tanto para pirâmide como para cone. Essas relações de proporcionalidade serão importantíssimas para nós resolvermos problemas de troncos, tanto de pirâmide como de tronco de cone, ok, pessoal? Além disso, vale a pena a gente destacar um detalhe bem interessante. Para o cone, eu posso dizer, ó, vou colocar aqui, ó, Hzinho está para Hzão, assim como Rzinho está para Rzão. Ou seja, a altura do cone menor está para a altura do cone maior, assim como o raio da base do cone menor está para o raio da base do cone maior, né? Detalhe importante, aqui a gente está tratando
elementos, grandezas de mesma dimensão, então a proporcionalidade é direta a si mesmo. Ok, gente? Eu vou apagar o quadro agora e nós vamos falar sobre os troncos. Bom, pessoal, vamos agora falar do tronco de pirâmide e do tronco de cone. Vocês podem estar observando que eu mantive as duas figuras anteriores, que são as figuras exatamente com uma pirâmide maior seccionada com uma pirâmide menor. Da mesma maneira o cone, né, um cone maior seccionado, né, aparecendo o cone menor. Então o que é que vem a ser tronco de cone e tronco de pirâmide? Tronco de cone e tronco de pirâmide, pessoal, são as figuras formadas quando eu retiro, no caso da pirâmide, a pirâmide menor e no caso do cone, o cone menor. Ou seja, vou pontilhar aqui, ó. Quando eu pontilho aqui, a figura que eu encontro, nesse caso aqui vai ser o tronco do cone, e a figura que eu encontro aqui, a figura que eu encontro aqui vai ser o tronco de pirâmide, e a figura que eu encontro aqui vai ser o tronco de cone, tá, gente? Então, o que é tronco de cone e tronco de pirâmide? São os sólidos formados, tirando, no caso da pirâmide, a pirâmide menor, no caso do cone, tirando o cone menor do cone maior e da pirâmide maior. Ok? Então, essas figuras que vocês observam aí daqui para baixo são o que nós chamamos de tronco. Nos troncos, tanto de pirâmide como de cone, nós vamos ter que enxergar, nós vamos ter que observar a área da base menor, a área da base maior, ok, gente? E a altura do tronco. A altura do tronco eu vou chamar de X, tá? X é a altura do tronco, ó, gente. Aqui, ó. Vou chamar de X. Posso até, no caso do cone, colocar aqui dentro, tá? E aí, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar algumas coisas bem interessantes que eu vou só citar. Não vou escrever, vou só citar para vocês, porque são coisas, inclusive, muito óbvias. Por exemplo, a altura do tronco eu encontro como a altura do cone maior menos a altura do cone menor. Tá? Da pirâmide maior, altura da pirâmide maior menos a altura da pirâmide menor. Da mesma forma aqui, ó, turma, né? A altura do tronco de cone vai ser a altura do cone maior menos a altura do cone menor. Ah, e se eu quiser, professor, calcular o volume do tronco de pirâmide e o volume do tronco de cone? O volume do tronco de pirâmide vai ser volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Da mesma forma para o cone. Volume do tronco de cone, volume do cone maior menos o volume do cone menor. E aí, professor, poxa, toda hora eu vou ter que ver aqui elementos. E se o problema não der a altura da pirâmide maior, como é que a gente vai fazer? Bom, com aquelas regras de proporcionalidade a gente consegue calcular, gente. Mas eu vou destacar aqui nesse vídeo as fórmulas que determinam o volume do tronco de pirâmide e o volume do tronco de cone somente conhecendo a área da base menor, a área da base maior e altura. Então é isso que eu vou fazer agora, ó, gente. Volume do tronco de pirâmide. O volume do tronco de pirâmide, gente, vai ser determinado da seguinte forma. Vai ser a altura dividido por 3, que multiplica área da base menor mais raiz quadrada do produto dessas áreas da base, área da base menor vezes área da base maior, mais área da base maior. Essa é a fórmula, ó pessoal, que calcula o volume do tronco de pirâmide. Vou repetir. O volume do tronco de pirâmide é x sobre 3, altura sobre 3, que multiplica área da base menor, mais raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior, mais área da base maior. Para o cone, pessoal, é a mesma coisa. Ó, volume do tronco de cone é a mesma coisa. Isso aqui vai ser x sobre 3, que multiplica a área da base menor,
mais raiz quadrada da área da base menor vezes área da base maior, mais área da base maior. Mas, professor, será que a gente consegue simplificar essa fórmula para o cone? Para o cone a gente consegue dar uma simplificada. Sabe como, pessoal? Eu vou apagar aqui o desenho que eu fiz da pirâmide e vou fazer uma dedução aqui bem interessante. Ó, gente, volume do tronco de cone vai ser igual a x sobre 3, que multiplica área da base menor. Gente, a área da base menor é a área de um círculo, não é isso? Então vai ficar π vezes rzinho ao quadrado, mais raiz quadrada de área da base menor vezes a área da base maior. Então vai ficar π rzinho ao quadrado vezes π rzão ao quadrado, mais π rzão ao quadrado, que é a área da base maior, que é a área de um círculo também. Bom, então o volume desse tronco de cone pode ser também calculado, ou melhor dizendo, terminando esse desenvolvimento aqui, a gente pode simplificar mais ainda da seguinte forma. Eu queria que vocês observassem que eu tenho aqui π vezes π, π ao quadrado, né, gente? Eu posso tirar da raiz, então vai ficar π. R ao quadrado eu posso tirar da raiz, vai ficar R. E Rzinho ao quadrado eu posso tirar da raiz, vai ficar Rzinho. Mais π Rzão ao quadrado. Note que eu tenho π em todas as parcelas, não é isso? Então, o meu volume do tronco de cone, pessoal, vai ser igual a xπ sobre 3, colocando π em evidência, que multiplica Rzinho ao quadrado mais Rzinho vezes Rzão, mais Rzão ao quadrado. Essa fórmula é a fórmula simplificada para o tronco de cone. Mas eu queria que vocês observassem que essa fórmula saiu dessa daqui, tá, gente? As fórmulas que calculam o volume do tronco de cone e volume do tronco da pirâmide são as mesmas. Ok, gente? Que Jesus abençoe poderosamente vocês.